O que é tensão elétrica? Você sabe o que significa? Qual é a sua importância e relevância? Fique por aqui que nós vamos falar sobre isso com detalhes nesse vídeo. E aí, gnomóticos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para um vídeo do canal Elétron Livre. As informações aqui contidas nesse vídeo serão bastante úteis e relevantes para pessoas que são entusiastas da área de eletroeletrônica, também para o Enem e vestibulares, cursos técnicos da área de eletroeletrônica e também cursos de engenharia e afins. Bom, nós vamos falar nesse vídeo sobre tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Vamos inicialmente diferenciar tensão elétrica de outros tipos de tensão. Por exemplo, tensão muscular, tensão elástica, tensão mecânica, que também são tensões. Mas, no nosso caso, nós vamos falar de tensão elétrica, que popularmente é conhecida pelo termo voltagem, que é um termo coloquial que, embora esteja no dicionário, não é adequado para uso na área técnica. Se você quiser assistir um vídeo que fala sobre essa questão de nomenclatura, acesse o card que se encontra aqui acima. O termo voltagem tem uma relação direta com o seu estudioso principal, que é um físico e químico chamado Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, que com esse nome não precisa dizer que ele é italiano. Obviamente, levou o seu nome como referência para a medida de tensão elétrica, o volt. E, inclusive, ele foi o inventor da pilha chamada de pilha voltaica. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida da tensão é o volt, cujo símbolo é a letra V e em maiúsculo, porque nomes de cientistas devem ser colocados sempre em letra maiúscula. Portanto, volt, em homenagem à volta, deve ser representado pela letra V maiúsculo. Nós temos outros exemplos, como o ampere, né, que é em homenagem a outro cientista, também representado por A maiúsculo, e assim consecutivamente. A tensão é medida em volts ou nos seus múltiplos, como por exemplo, quilovolt, megavolt, gigavolt, que são valores muito maiores, ou então nos submúltiplos, que são aqueles valores, aquelas medidas que se encontram abaixo do volt, como por exemplo, milivolt, microvolt, nanovolt, picovolt, que são valores muito pequenos. A tensão elétrica é uma grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico, que é representada pelas iniciais DDP, diferença de potencial, entre dois pontos. Veja esse exemplo que eu vou mostrar aqui agora. Nós temos aqui, então, essa superfície em que eu vou colocar uma bolinha. Essa bolinha vai ficar parada nessa posição aqui, enquanto eu estiver nivelado. A tensão elétrica é a grandeza física que mede a diferença de potencial entre dois pontos, DDP. Imaginem, então, que essa superfície aqui, nós temos nos dois lados representando o que seria positivo e negativo, e aqui não existe nenhum lado positivo e negativo em relação ao outro. Portanto, se nós pegarmos essa bolinha aqui e se mantivermos no mesmo nível, ela vai ficar estacionada, parada. Quando é que será possível que essa bolinha entre em movimento? Quando eu estabelecer uma diferença entre os valores de nível dos dois lados, representando um lado ficando positivo, enquanto o outro lado fica negativo. No momento que você desnivelar, você pode permitir que haja um movimento, no caso da bolinha, que está representando a corrente elétrica. Então, a tensão elétrica corresponde justamente a essa diferença entre dois pontos. Para que exista uma diferença, obrigatoriamente devem existir no mínimo dois pontos. A tensão elétrica também é chamada de DDP, como eu já disse, diferença de potencial, ou polaridade, na verdade, potencial aí no caso é polaridade, quantidade de cargas portadoras de polaridade,
entre dois pontos. No momento que existe uma neutralidade, não existe diferença entre esses dois pontos, não se estabelece então uma tensão elétrica. A tensão elétrica também pode ser explicada de forma resumida como a quantidade de energia gerada que permite movimentar então cargas elétricas, permite que haja uma movimentação de cargas elétricas. Nessa imagem, você está vendo o símbolo internacional de segurança contra choques elétricos, indicando que a presença de tensão elevada é potencialmente perigosa. Então, cuidado quando você observar essa indicação aí, essa imagem. A tensão elétrica pode explicar como acontece o movimento de cargas e o surgimento da corrente elétrica devido ao trabalho realizado pela força elétrica. Então veja, se nós pegarmos essa mangueira que eu estou exemplificando aqui e eu vou inclinar ela para um lado, perceba que a água dentro dessa mangueira pode agora começar a circular, a se movimentar. Por quê? Porque eu estou desnivelando, eu estou fazendo com que um lado fique mais alto em relação ao outro, provocando então a movimentação dessa água. Imagine então agora que um lado fosse positivo e que o outro lado fosse negativo. Se o nível não for modificado, se mantivermos no mesmo nível, o que vai acontecer? Não vai haver a circulação de água aí no caso, que representa então o que a gente chama de corrente elétrica. Bom, existe uma outra definição também chamada de força eletromotriz, ou FEM, que é uma energia que é fornecida por uma fonte de energia elétrica e também é medida em volts. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma pilha, a gente está falando de uma força eletromotriz. Quando a gente fala então de uma bateria de carro, a gente também fala de uma força eletromotriz. Um gerador que produz, por exemplo, a energia presente na rede elétrica, que é diferente da energia, por exemplo, de uma bateria de carro, de uma pilha, mas também é uma força eletromotriz e medida em volts. Essa força eletromotriz, então, é capaz de realizar um trabalho elétrico. A partir do movimento das cargas elétricas, vai promover algum efeito, aquecimento, movimento, o que quer que seja. Essa quantidade de energia dessa fonte, aí no caso, é capaz então de movimentar os elétrons pela diferença de potencial. Se não existir diferença, não tem como existir movimento no caso. Então qual é a principal diferença entre a tensão elétrica e a força eletromotriz? Bom, uma delas mede justamente a diferença de cargas, né, de potencial, de polaridade entre dois pontos, enquanto a outra, também medida em volts, refere-se à quantidade de energia presente em um gerador, uma fonte que produza energia elétrica. Então a gente tem uma diferença contextual aí nesse caso. Vamos falar agora de neutralidade, de atração e também repulsão. Dois corpos que possuem polaridades iguais, positivo com positivo, por exemplo, se repelem, ou negativo com negativo também se repelem. Entretanto, corpos que tenham polaridades diferentes, por exemplo, um lado positivo, enquanto o outro lado é negativo, nós temos uma força de atração entre essas cargas. Mas o que provoca essa mudança de polaridade? O que acontece que há uma diferença de potencial, ou sinônimo, polaridade entre dois pontos, ou seja, fazendo com que um lado fique positivo, enquanto o outro lado fique, então, em relação àquele, negativo. A questão positivo e negativo, ela é relativa. Uma coisa pode ser positiva em relação à outra, enquanto essa mesma referência positiva agora pode estar negativa ou até mesmo neutra quando referenciada a outra coisa. Isto é, a questão de positivo e negativo depende de quem a gente está comparando. Vamos falar um pouquinho sobre eletrização e cargas elétricas e depois eu já retomo essa parte aí de positivo e negativo. O que é eletrização? Eletrizar é um processo pelo qual um corpo então ganha ou perde elétrons. Na verdade, um corpo vai ficar positivo, não é porque ele ganha cargas positivas,
mas sim porque ele perde cargas negativas. Quando ele perde cargas negativas, ele fica com cargas positivas em maior quantidade. Logo, ele se torna positivo em relação a alguma coisa. Da mesma forma, a gente pode pegar um corpo que absorve cargas negativas, absorve o que a gente chama de elétrons, que são as cargas que se movimentam. Daí, inclusive, vem o termo eletrônica, que é o estudo dos elétrons. E quando a gente tem um material, uma estrutura, um corpo que absorva cargas negativas, ele vai ficar negativo, portanto, né? E essa referência pode ser modificada em relação a outro ponto. Os corpos podem assumir, então, estados elétricos diferentes quando comparados uns com os outros. Como eu acabei de dizer, cargas elétricas presentes nos corpos classificam-se segundo o estado elétrico em que elas se encontram, ou seja, positivo, negativo e até mesmo neutro. Você pode ver aí na imagem que existe 3 formas da gente alterar as cargas de um corpo. A primeira delas é chamada atrito, a eletrização por atrito. Quando você atrita 2 corpos, um deles tem a característica de perder cargas negativas, enquanto o outro está associado com a capacidade de justamente receber essas cargas negativas. Desta forma, aquele corpo que perder as cargas negativas, ele vai ficar positivo. Por sua vez, aquele corpo que tem uma afinidade elétrica naquela estrutura vai capturar aquelas cargas negativas e então ele vai ficar, portanto, negativo. Então, por meio do atrito, com um corpo que tem a capacidade de absorver cargas negativas, enquanto o outro cede essas cargas negativas, nós temos uma diferença de potencial estabelecida justamente entre esses 2 corpos. Como, por exemplo, se nós pegarmos um pedaço de lã e atritarmos em um vidro. A lã vai ter a capacidade de absorver, de puxar as cargas negativas do vidro, logo, o vidro se tornará positivo em relação a essa lã, e essa lã se tornará negativa em relação a esse vidro. Também é possível que nós tenhamos um processo de eletrização por contato. Se nós pegarmos 2 corpos, como você também pode acompanhar na imagem, em que um corpo A, por exemplo, esteja neutro. Como é que é esse estado de neutralidade? Ele não está nem com cargas negativas em maior quantidade, nem tampouco em menor quantidade. No momento que você pegar um corpo que esteja já eletrizado, como por exemplo ali na imagem a esfera B, ela está eletrizada negativamente, ou seja, ela foi de alguma forma, ela recebeu essas cargas negativas, e no momento que você pegar esse corpo B e tocar no corpo A, parte dessas cargas negativas de um corpo vão ser transferidas para o outro. Vai haver uma distribuição que vai ser proporcional justamente às características daqueles 2 materiais A e B envolvidos. E aí você vai ter os 2 corpos, então, negativos, porque um deles transferiu as cargas negativas para o outro. A gente pode dizer assim, ó, um ficou com mais cargas negativas do que o outro. Vamos pensar assim, se um corpo está com uma quantidade de cargas negativas a mais, e o outro está com uma quantidade de cargas negativas a menos, aquele corpo que está com cargas negativas a menos, ele é positivo em relação àquele outro corpo que está com cargas negativas a mais. Então perceba que o conceito se estabeleceu entre positivo e negativo, embora os 2 corpos originalmente sejam negativos. Também existe uma terceira forma aí, nesse caso, nessa exemplificação, de você fazer com que um corpo fique eletrizado, né? Mude a condição da sua carga elétrica. Quando nós pegarmos um corpo A, ali da imagem, e simplesmente aproximarmos de outro corpo, quanto mais próximo ele tiver, mais ele vai fazer uma força de atração. Afinal de contas, nós vimos que 2 corpos com cargas negativas se repelem, positivas também se repelem. Agora, positivo atrai o negativo e vice-versa. Então significa o seguinte, que as cargas que estão distribuídas sobre essa superfície B, essa estrutura B ali, elas vão ser direcionadas para um lado. Ou seja, como o negativo daquele corpo A que eu estou aproximando, ele vai atuar como um indutor.
Ele vai atuar como um indutor, repelindo então as cargas negativas para a outra extremidade, para o outro lado. Então, vejo que o corpo negativo, o indutor, vai estar negativo, que ele vai fazer com que ele vai repelir cargas negativas, logo as cargas negativas vão sair daquela extremidade e vão passar para o outro lado, para uma outra extremidade, fazendo então com que esse corpo tenha uma tensão chamada de induzida. Isso explica algumas questões bastante interessantes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que quando tem uma alta tensão, que você não deve se aproximar de um certo limite de distância. Por quê? Pense o seguinte, o que aconteceria se você tivesse um corpo que tivesse com muita quantidade de cargas e você se aproximasse dele? Ia acontecer a mesma coisa que nós vimos na imagem anterior. Parte dessas cargas, vamos supor que a minha mão aqui, ela está positiva. Positivo vai atrair as cargas negativas. Então, o lado esquerdo aqui do meu corpo, direito de vocês, vai se tornar negativo, enquanto o meu lado direito estará positivo. O que acontece? Cargas positivas atraem cargas negativas. E se eu estiver numa distância muito curta para que essa energia seja tal, eu vou sofrer um processo de atração e vou ser atraído e vou, obviamente, tomar um tremendo choque, um acidente muito sério. Por que existe uma atração entre cargas diferentes, positivo e negativo, ou então uma repulsão entre cargas iguais, negativo com negativo ou positivo com positivo? Isso é uma característica natural, isso é uma característica física, né? Isso não foi inventado pelo homem, isso foi apenas constatado. Isso é uma característica física. Porque o corpo que está positivo ou outro que está negativo, ele busca sempre um estado de neutralidade, ele quer ficar neutro, ele quer estar no estado neutro. Ora, se ele está positivo e um outro corpo tiver cargas negativas para ceder para ele, ele vai fazer isso. E se houver condições para que essas cargas negativas aconteçam, transcorram ali dentro daquela estrutura, aquelas cargas negativas vão migrar para aquele corpo, neutralizando aquela carga que originalmente estava positiva. E vice-versa. Então, toda vez que um corpo tiver um estado de diferença entre cargas, ele poderá perder ou ganhar cargas elétricas com o princípio, com o objetivo de estar neutro. Outra questão que nós também podemos responder agora é sobre o gerador de Van de Graaff. Você provavelmente já deve ter ouvido falar. Se não, você já deve ter visto. Normalmente ele está em museus em que você encosta a mão numa esfera, tipicamente, e os cabelos arrepiam. Né? Normalmente o cabelo arrepia, mas você deve estar se perguntando por que a pessoa não sente? Porque a corrente envolvida, a quantidade de corrente envolvida é muito baixa, é praticamente imperceptível aquela corrente transcorrendo pelo corpo. Inclusive, você pode acessar o card se você quiser saber como é que o corpo humano se comporta com relação à corrente. Clique no card e tenha mais detalhes sobre isso. O gerador de Van de Graaff, quando você encosta a mão nessa esfera, os cabelos arrepiam. Por quê? Imagine que aquela esfera ela está com uma quantidade de cargas positivas ou negativas, depende da estrutura, e na hora que você encosta a mão, o que acontece? Você vai receber eletrização, ou seja, você vai receber cargas daquele gerador. Se ele está negativo, você também passará a receber cargas negativas, porque você tocou na estrutura. No momento que você recebe cargas negativas, ou se ele for positivo, você vai perder cargas negativas no seu corpo, tornando ele positivo. No momento que você encosta naquele gerador, seu corpo todo fica positivo. Pense que seus cabelos também vão ficar com cargas positivas. E existe uma teoria, que é chamada teoria das pontas, inclusive, pelo qual nós podemos explicar o funcionamento do para-raio, em que as cargas se depositam em maior quantidade nas pontas, nas extremidades. Então, o para-raio tem a propriedade de atrair cargas justamente por causa da ponta. Se você, por exemplo, estivesse andando na praia, num dia de tempestade com muitos raios, seria muito arriscado se você tivesse um guarda-chuva com uma ponta. Ali, a tendência de um raio
acontecer ali naquela ponta é muito maior, justamente pela questão da teoria das pontas. Observe também que as cargas se depositam nas pontas dos fios de cabelo. O que acontece? Ora, pense, seu corpo está positivo, os cabelos também estão positivos. Positivo com positivo é uma força de repulsão. Logo, os cabelos vão arrepiar, tentando se afastar o máximo da carga positiva do meu corpo. Vão se arrepiar, tentando buscar um afastamento, justamente porque carga positiva repele carga positiva. Isso aconteceria com todos os pelos do corpo? Todos os pelos do corpo também têm esse efeito, ou seja, há um afastamento onde as cargas se depositam nas pontas dos pelos, o local mais afastado que ela pode ficar do corpo que está com o mesmo potencial, afastado dele, por isso os pelos ficam eriçados, se levantam. O que é um estado de neutralidade? Bom, naturalmente, o estado de neutralidade é aquela estrutura, né, aquele corpo em que você não tem diferença nem de cargas positivas e nem de cargas negativas. Na verdade, os corpos que estão classificados como neutros, eles têm a mesma quantidade de cargas elétricas entre si. Vamos imaginar o seguinte, que uma determinada esfera, um determinado corpo, está com 9 cargas negativas, enquanto o outro também tem 9 cargas negativas. Obviamente, esse corpo perdeu, então, o seu estado de neutralidade entre ele mesmo. Por quê? Porque houve um desequilíbrio dos átomos desse corpo. Esse corpo é formado por átomos. No momento que uma energia, por exemplo, causada por atrito, for provocada nesse corpo, ele vai então ganhar ou perder elétrons, dependendo das características desse material. Digamos que ele ganhe cargas negativas. As cargas negativas vêm de algum outro lugar que perdeu essas cargas negativas, logo ficou positivo, e elas são recebidas por esses átomos. Logo, esses átomos saem do seu estado de neutralidade, eles deixam de estar neutros. O que são átomos neutros? Os átomos são classificados como neutros quando a quantidade de elétrons que circula, o que a gente chama de eletrosfera, que você vê na imagem, né? É uma esfera que está ao redor do núcleo, tem a mesma quantidade de cargas do núcleo, que é fundamentalmente positiva. Ali existem também cargas neutras, que não faz diferença, que são chamados de nêutrons, justamente por não terem carga. Entretanto, nós temos as cargas negativas e as cargas positivas. Quando um átomo tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a gente diz que aquele átomo está neutro. A tendência é que todos os corpos busquem a neutralidade. Entretanto, se você pegar aquele átomo de alguma forma, aquele material, e promover algum tipo de energia alterando aquela condição, ele vai ganhar elétrons, logo ficará negativo, ou então vai perder elétrons, logo ficará positivo. Então imagine que dois corpos, que um perdeu elétrons e o outro também perdeu elétrons. Entre eles, se você pegar esses dois corpos que têm a mesma quantidade de elétrons, embora eles estejam em desequilíbrio, entre eles são neutros. Então vamos pegar assim, ó, um corpo que tem 9 cargas negativas, outro que tem 9 cargas negativas. Ó, os dois estão eletricamente negativos. Entretanto, um em relação ao outro, eles são o quê? Neutros. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de cargas. Não existe um desequilíbrio. Agora imagine que, vamos pegar o exemplo da minha mão. Eu tenho 5 cargas negativas, 5 cargas negativas. Esses dois corpos entre si são neutros. No momento que esse corpo perder uma carga negativa dessas, ele vai ficar com 4. O que tem mais cargas negativas é esse. Então, esse passa a ser negativo em relação a esse, que se torna positivo. Poderia ser o contrário, poderia ser assim. Esse corpo, então, perdeu cargas. Esse cara perdeu 2 cargas negativas. Ora, esse cara aqui ficou com cargas negativas a mais do que esse aqui, logo ele está negativo em relação a esse daqui, que fica positivo. Mas você vai dizer, puxa, mas ele é negativo, ele está com 3 cargas negativas? Para você entender que essa questão de positivo e negativo, ela é relativa. É uma relativização, ou seja, depende do que nós considerarmos.
Da mesma forma, por exemplo, se nós pegarmos um corpo que perdeu cargas negativas, vamos supor, ele perdeu 5 cargas negativas, então ele ficou com 5 cargas negativas a menos, logo ele se tornou o quê? Positivo. Então a gente tem um corpo que perdeu 5 cargas negativas, veja que ele não ganha cargas positivas, porque a mudança não acontece no núcleo. Inclusive, se você mexer no núcleo, você vai estar fazendo uma coisa muito séria, você está mexendo na física nuclear, e ela provoca coisas muito graves, né? Haja visto os acidentes nucleares aí. Ou seja, o que faz, por exemplo, que o oxigênio seja oxigênio? A quantidade de prótons que ele tem. Os elétrons até podem modificar nesse processo, mas o que modifica o material deixar de ser oxigênio é alterar a quantidade de prótons. Então a gente está falando da chamada física nuclear. Nós não mexemos ali, nós mexemos na eletroesfera, na eletrosfera. A gente altera a quantidade de elétrons, tirando ou colocando elétrons. Ok, digamos que nós tenhamos um corpo então que perdeu 5 cargas negativas, ficou positivo, e aqui também perdeu 5 cargas negativas, ele ficou positivo. Os dois, um em relação ao outro, estão eletricamente neutros, porque 5 cargas positivas e 5 cargas positivas, estado de neutralidade. Portanto, você observa que a condição de positivo, negativo ou neutra, ela é simplesmente relativa e depende do que a gente considerar, com quem a gente considerar. Então a gente vai ter estados de atração ou repulsão, ou nenhum dos dois, se entre os dois corpos eles tiverem, por exemplo, não tiverem cargas, eles forem eletricamente neutros. O que significa eletricamente neutros? Que aqueles átomos daquela estrutura nem perderam nem ganharam elétrons, eles estão estabilizados. O que faz com que um material seja condutor? Por que ele é classificado como um bom condutor? Porque ele tem uma capacidade grande de perder ou então de receber elétrons com facilidade. Isso o torna um bom condutor. Um bom condutor é aquele material que ganha elétrons e também perde elétrons com facilidade. Eles podem se locomover. O que classifica um isolante? Por exemplo, um plástico. Por que um plástico tecnicamente é um isolante? Porque ele tem dificuldade de tanto absorver cargas tanto negativas como ceder cargas negativas. Lembre-se que o que acontece é a mudança, são as cargas negativas. Então, um corpo que você não consegue tirar nem colocar cargas negativas, elétrons com facilidade, a gente diz que ele é isolante. Portanto, um fio condutor é metálico por dentro, porque tipicamente todos os metais são bons condutores. E a capa externa ela é plástica, né? Um tipo de resina, uma estrutura plástica que tende a ser isolante. Por quê? Porque ela tem dificuldade de perder ou ganhar cargas elétricas negativas. Logo, ela atua como um isolante elétrico. Você pode ver, aí a gente fala da chamada série triboelétrica. O que é isso? Triboelétrica tem a ver com tribo da Amazônia, tribo de índio? Não, nada a ver. Essa série triboelétrica, na verdade, ela indica a tendência que um corpo tem de ficar positivo ou negativo quando atritado. Veja, você tem dois corpos. O que estabelece que esse corpo, e em relação a esse, um vai ficar positivo e negativo? Porque os dois corpos têm características diferentes. Em primeiro lugar, tem características afins. Um, quando perde, o outro ganha elétrons. Quando é que você deflagra esse fenômeno? Quando você atrita, você promove uma energia, essa energia é transferida para essas cargas, eu dou uma energia para que essas cargas possam sair de um corpo e migrar para o outro. Logo, aquele corpo que perdeu elétrons, ele ficou positivo. E aquele corpo que ganhou os elétrons, ele ficou negativo. Cada material vai perder ou ganhar elétrons quando atritado com o outro, dependendo dessa tabela que você vê na imagem aí, a chamada série triboelétrica. Segundo essa tabela, o vidro, por exemplo, se for atritado com o papel, ele irá adquirir carga positiva, ou seja, ele vai se tornar positivo, não é porque ele ganha carga positiva, mas porque ele perde cargas negativas. Ele perde as cargas negativas, logo ele fica positivo. Lembre-se, novamente, aqui é importante dizer, vamos diferenciar a eletrônica
da física nuclear. A eletrônica mexe na eletrosfera, na esfera do átomo, que fica ali os elétrons em movimento ao redor daquele núcleo. A física nuclear mexe lá no núcleo, justamente o nome física nuclear. Isso dá um problema, mexer no núcleo, que é uma energia liberada absurda, né? Mexer no núcleo não é uma coisa que vai promover assim, é facinho. Não, não é. Vai acontecer uma liberação de energia gigante. Então, segundo essa tabela, você pode observar que aquele corpo que tende, então, a ganhar elétrons em relação ao outro que tende a perder elétrons, você vê assinalado ali, né, na tabela, quem tem a tendência de ganhar ou perder elétrons. Por exemplo, a pele, né? Se nós pegarmos a pele humana e atritarmos com uma roupa de lã no inverno, o que acontece? Esse atrito provoca com que o corpo tenha uma característica de, então, perder cargas elétricas. Perder para quem? Perder para a roupa de lã. Então, o corpo perde cargas negativas e a lã absorve. Então, lã, enfim, poliéster, enfim, essa estrutura absorve essas cargas negativas. Se estabelece uma diferença de potencial ali, uma tensão. Você talvez já deve ter percebido o seguinte. Tanto que tem aquela possibilidade que quando tu tira a roupa, dá para ouvir os choquezinhos, né? Isso, exatamente. Na verdade, o que você ouve são pequenos estalos que são, se você inclusive apagar a luz e observar isso no escuro, tirar a roupa e observar no espelho, você vai ver que há pequenas faíscas ali. Então é um faiscamento. Esse faiscamento, na verdade, é a descarga dessa diferença que foi estabelecida por causa do atrito da pele com essa roupa, que se carregou, né? Houve um carregamento, né? O corpo teve uma mudança da sua carga em relação a essa roupa de lã. No momento que você retira, você volta a estabelecer esse processo de novo. Você, inclusive, já deve ter percebido que quando você chega perto de uma pessoa e toca, às vezes, ou toca um objeto, você tem um estalo, ai, dói, machuca. Por quê? Porque o seu corpo está eletricamente carregado e na hora que você encosta no objeto, você tem uma troca de cargas. Se o seu corpo está negativo, ele perde cargas negativas para voltar ao seu estado mais próximo de neutralidade. Se o seu corpo está positivo, ele absorve cargas negativas para que ele possa retornar a seu estado de neutralidade. Um ponto importantíssimo, porque você tem que tomar cuidado quando você mexe, por exemplo, em computadores ou placas de circuito encostando a mão. Porque o nosso corpo fica eletricamente carregado e tem componentes que são extremamente frágeis e sensíveis à eletricidade estática, que é parada. Por isso se chama eletricidade estática. Ela parou, ela não é facilmente, ela não se locomove facilmente por aquela estrutura, porque aquela estrutura pode ser mais isolante, mas ela aconteceu o evento, mas ela não flui isso com facilidade. E aí ela fica parada ali, até que haja um desequilíbrio, ela vai se movimentar, mas ela está estática, ela está parada naquele momento. E aí você, por exemplo, vai encostar a mão naquele circuito eletrônico. Parte da energia que está em diferença em relação ao circuito e a você, vai se estabelecer uma corrente elétrica, vai haver esse mesmo que estalo da roupa de lã e pode danificar o circuito eletrônico, que é extremamente sensível por uma descarga elétrica acontecida justamente pela carga estática que está presente no corpo. Então, está explicado por que às vezes a gente leva choque de outras pessoas, ou então dá choque. Então, a pele humana, ela está no topo do que a gente chama de tribelétrica. Isso significa o seguinte, que ela tem tendência muito grande de perder elétrons. Naquela tabela que você viu, aquela estrutura, que no caso é o corpo, que está mais na parte de cima, ele tende a perder elétrons. Como eu disse, você perde elétrons, por exemplo, e a lã absorve esses elétrons, então ela fica negativa e o corpo fica positivo. Isso está no topo da série tribelétrica, ou seja, o corpo tem a tendência de perder cargas negativas. Então, quando nós nos movimentamos, a pele atrita em roupa, o ar, etc. E quando você, então, toca num objeto, o corpo que está com cargas elétricas negativas a menos
esse positivo, portanto, ele vai querer voltar a seu estado de neutralidade. Você já deve ter visto também alguns veículos que tem tipo uma corrente, uma cinta, uma estrutura que raspava no chão antigamente. Hoje existem outros dispositivos que permitem esse processo. E você, quando o veículo está andando, está se movimentando, ele está atritando o ar. Esse atrito vai provocar o quê? Uma carga elétrica na carcaça do veículo. O veículo vai se carregar eletricamente, que vai depender das condições ambientais, né? As condições do ambiente. Se você tiver mais umidade, menos umidade, como que aquilo se comporta. Então o corpo daquele veículo vai se carregar, ou positivo ou negativamente, dependendo da situação, se ele tiver a tendência de ganhar ou perder cargas. Outra questão, nuvens. Vamos pegar duas nuvens, elas estão se movimentando. Perceba que as nuvens, quando estão em movimento, elas são colunas de água vaporizada, gases e outros materiais que atritam o ar e atritam entre nuvens. Isso faz com que as nuvens se carreguem eletricamente. As nuvens carregadas eletricamente, elas começam inclusive a mudar a coloração, elas começam a ficar mais escuras. E o que acontece quando elas estão muito carregadas? A diferença de potencial, de polaridade é tão grande entre uma nuvem, por exemplo, e outra nuvem, que acontece uma faísca entre elas que a gente chama de raio, ou descarga atmosférica, ou entre a nuvem e o solo. Né? Então, a superfície da Terra ou perde ou ganha cargas de forma a neutralizar aquela nuvem. Vamos falar num corpo eletrizado positivamente. Um corpo estará positivamente eletrizado quando a quantidade de cargas positivas que ele estiver em maior quantidade que as cargas negativas. Isso é chamada de cátion, ou seja, ele tem cargas positivas a mais. Pense assim, cátion, C de ceder, cátion, C de ceder. Ele cedeu o quê? Cargas negativas, porque só as cargas negativas que se movimentam, como vimos, a não ser a física nuclear. Então, se ele perdeu cargas negativas, ele ficou positivo. Logo, um cátion é fundamentalmente positivo. A quantidade, nesse caso, de cargas positivas lá no núcleo é maior que a quantidade de cargas negativas, como você pode ver aí na imagem. Se estabeleceu um desequilíbrio. Então, um corpo fica eletrizado positivamente quando ele cede de cátion, ou perde, né, por meio de uma força externa provocada, pode ser atrito ou outra força. Nesse caso, o número de íons positivos, ou seja, o que são íons? Aquele átomo que se desequilibrou, né, e perdeu elétrons. No caso, ele é maior do que o número de íons negativos, ou seja, a quantidade de cargas negativas está em menor quantidade que a quantidade de cargas positivas. Por sua vez, um corpo estará eletrizado negativamente, como você vê aí na imagem, quando, por ação de uma força externa, que pode ser atrito ou outra, inclusive que nós vamos falar no outro vídeo, que são as formas de gerar eletricidade, que aquele corpo foi forçado a ganhar cargas negativas, ele absorveu cargas negativas de alguém que cedeu. Então, aquele cara que cedeu, perdeu, né, cargas para alguém que absorveu. A de ânion, absorveu de ânion, ceder de cátion. Cátion cede, ânion absorve. Para você fazer uma relação, né? Essa dica é preciosa para a gente memorizar. Isso vale muito para a prova do Enem, uma série de questões aí de vestibular também, que se cobra muito esse tipo de questão. Então, aquele corpo que tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Percebo que nos dois casos, você vê na imagem, não houve mudança da quantidade de cargas positivas, e sim mudança da quantidade de cargas negativas daquele corpo. Então, quando que ele estará eletricamente neutro? Quando a quantidade de cargas positivas em relação ao núcleo, no núcleo, né? Ou melhor dizendo, quando a quantidade de cargas negativas lá na eletrosfera em relação à quantidade de cargas positivas lá no núcleo for igual. Então perceba aí, ó, essa imagem ela vai nos esclarecer muito. Observe aqueles corpos ali da imagem, A, B, C, D, E, F, G, H. O corpo A está com 6 cargas positivas, porque ele ganhou cargas positivas? Não, porque ele perdeu cargas negativas. O corpo B está positivo? Também, da mesma forma, porque perdeu cargas negativas, só que em menor quantidade.
Então perceba que entre A e B existe uma diferença de potencial, em que B tem menos cargas positivas, logo em relação a A ele é negativo. O corpo A em relação ao corpo C está neutro ali na imagem. Por quê? Porque a quantidade de cargas dos dois é igual. Se nós considerarmos agora o corpo E comparado ao corpo F, o corpo E pode ser ele que absorveu justamente 6 daquelas cargas fornecidas pelo corpo A, assim como o F teve 4 cargas de B cedidas a ele. Logo, os dois estão negativos, só que um está 6 vezes negativo e o outro está 4 vezes. Existe uma diferença aí de carga. Aquele que está com maior quantidade de cargas negativas, então, que é o E, passa a ser negativo em relação ao F, que é positivo. Da mesma forma, a gente pode comparar o A com o E. Bom, aí é óbvio, né? A positivo, E é negativo. Ou B com F também. B é positivo, enquanto F é negativo. Ou B e E, enquanto B é positivo, E também é negativo. A é positivo em relação a F, que é negativo. E o corpo E em relação ao G também está neutro. Estão eletricamente neutros. Né? Então, corpos estarão neutros entre si quando a quantidade de cargas que eles possuírem entre si forem iguais. Então, por exemplo, o A em relação ao C e o E em relação ao G estão neutros. Né? Observe que interessante o corpo H. Por que está representado ali 4 cargas positivas e 4 cargas negativas? Suponhamos que ele esteja com, vamos supor que o material tenha 4 cargas negativas na eletrosfera, um exemplo simples. Vamos supor que ele tenha 4 cargas positivas no núcleo e 4 na eletrosfera ali. Entre si ele está neutro, né, que é representativo com o D ali, por exemplo. Então, N ali de neutro, o D e o H são eletricamente neutros. Então, a tensão elétrica, como a gente viu, também é chamada de diferença de potencial, ou DDP, é a sigla. Amplitude, quando a gente estiver usando uma oscilação, uma variação de tensão. Então, se você quiser saber mais, tem um card aqui falando sobre a rede de 127 e 220 volts, que explica um pouco melhor essa questão de variação de tensão. Ou quando a gente estiver falando de geradores, como a gente já mencionou logo no início, a gente está falando de força eletromotriz. Então, todo e qualquer potencial de um determinado corpo sempre vai ter que ser avaliado em relação ao outro. Não é possível um corpo ter polaridade se não estiver referenciado a outro. Então, se uma coisa é positiva, tem alguém que é negativo. Então, você veja nas imagens ali alguns exemplos de diferenças de potencial que pode se estabelecer, inclusive, entre corpos neutros. Perceba que um corpo é neutro, que tem uma quantidade de cargas positivas e negativas em igual quantidade, mas um corpo está com menos cargas negativas. Então se estabelece uma relação entre eles, em que o positivo em relação àquele neutro é aquele que tem menos cargas negativas, logo ele passa a ser positivo em relação ao neutro. Assim como também o contrário, um corpo que está com cargas negativas a mais em relação ao neutro, como você pode ver na imagem. Então, a tensão elétrica é uma possível força que pode provocar um movimento de cargas. Se existe um equilíbrio entre essas forças, não existe movimento, né? Então, há um desequilíbrio entre essas cargas, assim como a gente mostrou na mangueira, em que você desequilibra o nível, você pode fazer com que haja movimento. Não se estabelecerá movimento se não houver o quê? Tensão. Então, veja, a tensão não significa necessariamente que provoca movimento, porque você pode ter a situação das forças equilibradas. Se eu começar a empurrar uma parede, eu vou necessariamente mover essa parede? Não, necessariamente. Se essa força que eu estou aplicando nessa parede não for suficientemente grande a ponto de derrubar a parede. Mas significa que eu não estou aplicando força? Não, estou aplicando força, mas não o suficiente para movimentar essa parede. Então, a mesma coisa a tensão elétrica. Se você está aplicando tensão elétrica em algum material que você não consegue promover o movimento de cargas com facilidade, ele tende a atuar como um isolante, na verdade, existe uma força aplicada, mas não está acontecendo uma movimentação de cargas, que a gente chama de corrente elétrica, que a gente vai estudar num capítulo à parte. Perceba o seguinte, todo o isolante pode se tornar um condutor. Assim como eu citei o exemplo do raio da nuvem, em que o ar, que é isolante, passa a ser condutor.
Então, todo isolante, dependendo da energia aplicada, ele pode virar um condutor. Perceba, por exemplo, uma tomada, está escrito ali 750 volts, dando um exemplo só. Por que 750 volts? Porque ela atua bem como isolante até uma tensão, por exemplo, de 750 volts, só dando um exemplo. Então imagine que se eu extrapolar a tensão de 750 volts, eu estou forçando mais aquele material do que ele é capaz de isolar. Então, quando a gente tem a designação da tensão daquele material, significa que é até que energia aplicada ali, ou seja, que tensão ou força aplicada, ele ainda atuará como um isolante. A tensão elétrica é uma força invisível. No caso, ela pode promover movimento, não significa que aconteça movimento. Olha esse exemplo. Nós temos dois compartimentos A e B, em que a gente tem um nível maior, mas a gente tem uma torneira fechando esse desnível. Não está acontecendo movimento de água dentre essas estruturas. Então, existe uma força aplicada, mas não existe movimento, porque essa torneira, esse registro está fechado. Ou seja, está atuando como um isolante. No momento que eu abrir essa estrutura, o condutor vai passar a existir e a água poderá fluir do nível em que está mais alto para o mais baixo, depois tendendo ao equilíbrio de cargas, ou no caso daí, equilíbrio de água. Uma outra questão que nós podemos falar, numa curiosidade, por que as aves não tomam choques em fios elétricos? Bom, você já deve ter pensado, poxa, mas se os fios estão eletrizados, por que quando uma ave pousa num fio, ela não toma choque? A resposta é bem simples. Cada um dos fios nos postes tem um potencial elétrico, mas quando a ave está sobre um fio de um poste, a distância entre as patas dessa ave não é suficientemente grande, né? Não é suficiente para que haja um surgimento de um choque. Então, ela não toma choque elétrico, por quê? Porque a distância entre as patinhas dela, né, não faz com que aconteça um surgimento de diferença de energia entre dois pontos. Mas aí você está querendo dizer que quando tem um condutor eletricamente que não seja isolado, e, por exemplo, se você pegar a mão de um lado, a mão do outro, você vai tomar um choque? Acho que você deve ter visto já o Jurassic Park, que ele encosta a mão, né, está com a mão segurando, por exemplo, uma cerca eletrificada. Por que acontece o choque? Porque entre dois pontos se estabelece uma diferença entre cargas de um lado e do outro, porque existe uma resistência. E quando você encosta nesse condutor, essa diferença de cargas será tão maior quanto mais você afastar as mãos daquele condutor. Então, por isso, as aves não tomam choque, porque a distância envolvida é pequena, não o suficiente para que que a ave possa tomar choque ali. O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro, ou então um multiteste em escala de tensão elétrica. A parte relativa à medição de tensão a gente vai ver num vídeo separado. Então é isso aí, gnomóticos. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, se foi útil para você, compartilhe com quem você acha que esteja interessado nesse conteúdo, que precisa aprender isso. Se você gostou, não esqueça de dar o like. Dá o like, eu estou esperando aí, dá o like aí, ó. Agradece aí, de uma forma de agradecimento, né? É deixar o teu like aí e também compartilhar o conteúdo. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever aqui no canal e ser mais um gnomótico aqui no nosso canal. Gente, um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos. É isso aí! Nunca vi passar tanto avião, Gabriel. Impressionante! Pô, mas como é que passa tanto avião? O aeroporto tá parado e parece que tá passando mais avião do que nunca. Pelo amor de Deus. Para, avião! Que tristeza não ter um estúdio, né? Line pause, não, planning. Oh, comandante Hamilton. Deu. E o ânio é a carga negativa.